E sabe, gente, uma dúvida que muitas mulheres têm? Será que eu já tô começando a menopausa? Gente, às vezes eu escuto isso de mulheres assim, com 40 anos, com 38 anos. E aí, Nárcia, como é que uma mulher sabe que ela está entrando na menopausa? A menopausa, ela é, na verdade, a data da última menstruação e a gente só sabe que aquela foi a última depois de um ano que a gente está acompanhando essa mulher, né? Mas a gente sabe também que o nosso ovário, ele não para de funcionar de um dia para o outro. Ele vai perdendo aos poucos aquela capacidade, tanto de produzir os óvulos e ovular, quanto também a capacidade de produzir os nossos hormônios. E isso vai progressivamente até um momento em que ele entra num estado realmente de falência, né? E aí ele para completamente de menstruar. A gente tem então essa fase toda que envolve essa alteração que a gente chama de climatério. Então tem uma fase pré-menopausa, tem a fase do ano da menopausa e tem uma fase pós-menopausa. Nessa pré-menopausa, vários sintomas começam a aparecer. O primeiro sintoma que é comum da gente ver são irregularidades do ciclo menstrual. Às vezes a mulher começa a ter ciclos muito curtos, 15 em 15, 18 em 18 dias, ou às vezes ela começa a ter ciclos mais espaçados. Pode também mudar o padrão de sangramento. Aquela mulher que sangrava 5 dias passa a sangrar 3, 2, a quantidade de fluxo também. Outra coisa que é muito comum nessa fase é começar a ter mais alterações de humor, oscilações mesmo. Elas costumam às vezes queixar, né, Kátia, que estão com uma TPM constante. Constante, exatamente. E mesmo no climatério, esses sintomas já começam. Na menopausa, quando interrompe mesmo, agrava, né, gente? Porque a falta do estrogênio é devastadora. A gente vê muito isso. Mulheres que começam a ter alterações, dificuldades para começar a dormir, ou sono entrecortado, né? Acorda várias vezes, acorda de madrugada, e isso gera muito desconforto. Eu acho que dentro da minha área, os principais sintomas são essas alterações do sono, alterações cognitivas, né? Elas começam a esquecer muito. Claro que tem na menopausa mais avançadas, tem sintomas mais graves, mas aquela história, como é que é o nome daquele filme, como é que é o nome daquele ator? Eu queria contar um caso, no meio do caminho eu me perco, né? E outro sintoma que é importante na minha área é a irritabilidade, né? As mulheres começam a ficar com um mau humor, mal de humor. Então, a depressão, a alteração de sono e a alteração de memória são sintomas cardinais na parte da psiquiatria. E isso acontece, gente, de uma maneira diferente, porque a menopausa ela é muito individual. Cada mulher tem alguns sintomas e tem outros que elas não têm. Então, isso varia muito de cada mulher. Agora, é importante que você conheça bastante. O corpo da gente, ele dá sinais também, né? Uma das coisas que a gente observa muito é a mudança do desenho corporal, né, Zilá? A cintura da mulher vai sumindo, não é verdade? Na verdade, a mulher começa a perder, já notar que ela está começando a perder músculo, ou começa a ter dificuldade de ganhar músculo, mesmo quando ela está na academia. Aí a barriguinha começa a ficar um pouco diferente, a cintura fica mais larga. E às vezes ela vai notando também que até os exames dela, os exames que estavam muito bons, um triglicéride que começa a ficar esquisito, um colesterol que começa a subir um pouquinho. Então, você vê que o metabolismo dela vai mudando, né? E essas alterações todas são acompanhadas também de alterações na sexualidade, às vezes diminuição da libido, essa própria irritabilidade que é própria dessa fase pode dificultar o relacionamento com o parceiro, pode diminuir a sua tolerância, né, com as coisas do dia a dia, do relacionamento. Então, esses vários sinais, eles se somam junto com o autoconhecimento para falar para a gente que essa mulher que está acima dos 40 anos e que já está demonstrando esses sinais que ela está entrando num processo de menopausa, um processo de climatério, de mudança. Agora, quando começar a usar hormônio nesses casos? Essa é uma dúvida muito frequente e é quando esses sintomas começarem a te incomodar, a impactar a sua vida. Então, se você tem mais de 40 anos e começa a ter esse tipo de sinal, precisa dosar hormônio?
Não precisa dosar hormônio. É só você fazer uma retrospectiva dos seus ciclos menstruais, dos seus sintomas, da qualidade do seu sono, do seu humor, que variações que você está tendo e se essas variações são significativas a ponto de justificar que você já comece com uma reposição hormonal. Existe então a reposição hormonal que a gente faz na pré-menopausa e existe aquela que a gente faz quando a menopausa já está estabelecida. Agora, hoje em dia, com as mulheres vivendo mais, muito ativas e com preocupações mesmo a respeito da qualidade de vida, do seu bem-estar geral, elas têm procurado cada vez mais um acompanhamento adequado e felizmente a medicina, né, gente, e a evolução das coisas tem nos dado várias opções de tratamento, de acompanhamento, para que essas mulheres possam ter uma qualidade de vida melhor, seja com a reposição dos hormônios, com as mudanças do estilo de vida, com uma atividade física adequada, valorizando bastante a parte das conexões, não só com o parceiro, mas com as amigas, com o círculo de amizade, procurando atividades que ela tenha interação com outras pessoas, procurando grupos de mulheres que também estejam vivendo a mesma fase, porque isso também ajuda muito a esclarecer essas dúvidas, né? Tendo um ginecologista de confiança para poder fazer o acompanhamento, aqueles exames periódicos adequados, tudo isso vai fazer com que aquela mulher passe por essa fase, que é mais uma fase da vida da mulher, com saúde, com tranquilidade, com alegria de viver, que é especial e é muito importante para todas nós, não é, meninas? É verdade, você falou uma coisa muito importante, que é a história da dosagem de hormônio, que é uma demanda, né? Hoje em dia, as mulheres querem o tempo todo ficar dosando hormônios e você explicou muito bem que isso não é uma necessidade, isso não é uma rotina. Não, até porque, gente, quando você faz a dosagem do hormônio, você faz a dosagem daquele dia, momento, naquela hora. E o hormônio nosso, ele não é estável o tempo todo, ele oscila. Então, pode ser que você vá fazer uma dosagem que naquele momento vai estar adequada, mas daqui a 3, 4 ou 2 dias vai estar diferente. Então, o sintoma clínico e o seu autoconhecimento é muito mais importante do que essa dosagem hormonal, tá? Qualquer dúvida, converse com o seu ginecologista. E as pessoas não entendem, né, que não precisa dosar hormônio, que é um processo, que haverá dias melhores e dias piores. Então, você ajudou muito, eu tenho certeza que vocês aproveitaram. E quem curtiu, deixa o like, né? Quem ainda não se inscreveu no canal, por favor, o faça e passe adiante uma informação tão importante, de tanto valor, né, que a Márcia nos trouxe hoje. Um abraço, queridas!